pessoal do Me Salva, vamos agora aqui para uma aula bastante especial, tá? Que são as transformações que envolvem módulo e sinais nas funções trigonométricas. Então olha só, vamos fazer isso aqui para as funções seno e cosseno. Vamos ver o seguinte, como é que é o gráfico da função seno, né? O gráfico da função seno é basicamente assim, ok? Aqui está a nossa função seno de x. Agora, o que aconteceria se a gente, por acaso, quisesse produzir outras variações, tá? Algumas variações como o menos seno de x, o módulo do seno de x e também menos o módulo do seno de x. Isso que a gente vai ver como é que vai ficar esses gráficos aqui nessa aula. Então, olha só. Primeira coisa, menos seno de x. Como é que ficaria menos seno de x? Esse menos trocaria todos os valores de y. Então, tudo que é positivo ficaria negativo, tudo que é negativo ficaria positivo. E, portanto, o nosso gráfico ficaria com essa cara aqui. Olha só que curioso. Ele começaria por baixo e depois iria para cima. Esse gráfico que eu acabei de desenhar é o menos seno de x. Ok? Então, simplesmente troca, né? Morrinho para cima, morrinho para baixo, morrinho para cima. O que acontece quando a gente coloca um módulo sobre uma função? O módulo elimina todas as partes negativas, transforma tudo em positivo. Então, no primeiro morrinho não aconteceria nada, certo? E no segundo, o que aconteceria? Ele é negativo, ele passaria a ser positivo, ok? E agora, menos o módulo de x. Nós já temos o gráfico aqui do módulo do seno de x. O que acontece quando a gente tem o menos módulo de x? Menos módulo de x, ele trocaria todos os valores aqui que são positivos, porque nós colocamos o módulo, e transformaria tudo em negativo. E, portanto, como é que ficaria o nosso gráfico? Nosso gráfico ficaria com os dois morrinhos para baixo, ok? Isso aqui não é muito difícil de pensar, tá? Mas a gente precisa ver alguma vez na vida para ter noção de como é que se fazem essas coisas. Vamos analisar aqui como é que é o do cosseno agora. Então, olha só. No cosseno, nós vamos ter... Como é que funciona o gráfico do cosseno? Ele começa valendo 1. Vai a 0, tem o seu vale e depois volta para cá. O que aconteceria se nós gerássemos as mesmas coisas, né? Menos cosseno de x, módulo do cosseno de x e, por último, menos o módulo do cosseno de x. Vamos lá. Bom, primeira coisa, né? Essa função vermelha que eu desenhei é simplesmente cosseno de x. Como ficaria o menos cosseno de x? Bom, a parte positiva viraria negativa, a parte negativa viraria positiva e assim vai. Então, nós teríamos uma função que seria mais ou menos o seguinte, certo? A parte positiva virou negativa, a parte negativa está virando positiva e depois termina assim, ok? Barbada, né? Esse aqui é o menos cosseno de x. Agora, como é que ficaria o módulo do cosseno de x? Como é que ficaria o módulo do cosseno? Na primeira parte não muda nada, né? Porque é positivo. O morrinho vai ser colocado todo para cima e depois essa última parte não sofre nenhuma variação. Então está aqui o módulo do cosseno de x. E por último, como é que ficaria o menos módulo do cosseno? Bom, é que nem a parte anterior, né? Simplesmente nós temos que rebater esse gráfico todinho para baixo. E nós ficaríamos com algo assim. O morrinho aqui e o gráfico continua. Claro, gente, eu sempre desenhei só um comprimento de onda para cada um, mas vale lembrar que esses gráficos continuam, tá? Todos eles continuam para frente e para trás. Certo, gente? Muito obrigado por ter assistido essa aula e continue a nossa série de aulas de trigonometria, o material mais completo que tem na internet. Um abraço e até logo!